Bom, pessoal, vamos fazer uma reciclagem agora do processo MCM, identificação e priorização de serviços de manutenção, alteração do risco em função do tempo. É o processo 1.1 da manutenção classe mundial. Então, a pirâmide aqui dos processos, né? Foi um dos primeiros a serem implantados aqui na unidade. Falando um pouco do objetivo, os conceitos e definições, né? O que é uma M1, nota do mantenedor, M2, nota de operação, M3, nota de ação, NP, nota preditiva, NS, nota sensitiva. Os conceitos: defeito, qualquer desvio de uma característica de um item em relação aos seus requisitos. Falha, término da capacidade de um item desempenhar a função requerida. E anomalia, qualquer evento que foge do normal. Então aqui está o conceito do que o equipamento está normal, aonde começa o defeito e onde tem a falha, que é a pane, né? E a anomalia é a partir do início do defeito até a pane, tudo isso é tratado como anomalia. Ainda falando sobre conceitos, por que realizar a priorização dos trabalhos? Programar a intervenção na hora certa, ou seja, antes que o defeito venha a se tornar uma falha, levando o equipamento ao estado de pane. Ou melhor, a gente perde totalmente a funcionalidade do equipamento. Utilizar os recursos materiais e humanos com itens realmente importantes, evitar ocorrências desconhecidas ou não mensuradas. Disseminar nas equipes de operação e manutenção a informação do real estado da planta, para que todos fiquem alinhados com isso. Conceitos: quem tem a responsabilidade para priorizar os trabalhos, quando os trabalhos devem ser priorizados, reunião de identificação e priorização. É aquela reunião onde são analisadas as solicitações de serviços, né, levantadas pela operação e manutenção, com a finalidade de classificá-las e priorizá-las. A responsabilidade de definir a priorização dos trabalhos é do grupo composto pelo supervisor de manutenção, responsável pela operação e analista de planejamento. Outros especialistas técnicos também poderão participar com o objetivo de colaborar com as informações, né? Que são os engenheiros, né? Os especialistas, os analistas de preditiva. É responsabilidade do supervisor de manutenção lançar os dados de priorização no SAP para que seja gerado o log de priorização. Aqui fala um pouco onde está a matriz, né? A utilização na utilização do SAP. As etapas da identificação do trabalho, né? Identificar o equipamento com defeito, qual componente está apresentando defeito, características do defeito, gravidade do defeito para o equipamento, determinar as possíveis causas do defeito. Definição da probabilidade de falha. Nessa etapa, o mantenedor deve estimar quantificar em quanto tempo o defeito irá se transformar em falha. Definição da probabilidade de falha. A probabilidade. Após estimarmos a probabilidade de falha, devemos fazer a classificação de acordo com as categorias definidas. Quem define a probabilidade de falha? Notas abertas pela inspeção. Notas abertas em NP ou NS. Notas oriundas da área de inspeção de equipamentos, estáticos, rotativos e EI. A responsabilidade de definição de probabilidade de falha é do inspetor. Quem define a probabilidade de falha em notas do mantenedor M1 e operador M2? Para as notas oriundas da operação e dos mantenedores, a responsabilidade da definição da probabilidade de falha é do supervisor de manutenção da área. Sempre que necessário, o supervisor deve solicitar o apoio de inspeção e especialistas para a definição desta probabilidade. Em algumas situações, existe a necessidade de acompanhamento do comportamento da deteriorização para a determinação do período de evolução e probabilidade da falha.
Aqui é o preenchimento, a matriz, os tipos de impacto, saúde e segurança, meio ambiente, processo produtivo, qualidade, produto fora de especificação, custo de reparo. Critérios para análise do impacto. Qual impacto escolher? São tipos de impacto. Cálculo do risco, né? Depois que nós fizemos a priorização, preenchemos todos os dados da priorização, o risco, produto do possível impacto gerado pelo defeito versus probabilidade de falha. Então, desde a muito baixo até a muito alta. Classificação de risco, né? Nesse exemplo aqui está dando 29, que é extremamente alto. Definição da oportunidade, né? Vai ser feita onde? Semanal, parada programada, parada geral, parada emergencial programada, parada emergencial imediata, parada de oportunidade. Aqui é a definição da oportunidade. As duas etapas do tratamento de defeito. Análise de causa raiz. Etapa onde utilizamos os 5 porquês para investigar a causa raiz do defeito. Realizada diretamente no SAP. E a mitigação do risco. Desenvolvimento de ações para alteração da curva de evolução do defeito. Monitoramento da condição, lubrificação, definição dos gatilhos, alçada de gestão de riscos, ações para redução do tempo de reparo e estratégia de atendimento das emergências. Aqui fala em risco maior é igual a 20, mas hoje estamos com risco maior igual a 21. Então, o risco é menor ou igual a 20 para planejamento e programação, conforme a evolução da probabilidade. O risco é maior que 20, tratamento de defeito e execução, ou análise da causa raiz via 5 porquês no SAP, probabilidade de falha que é oportunidade de reparo, mitigação do risco no SAP, probabilidade de falha é maior que a oportunidade de reparo, planejamento, ou se for menor que a oportunidade de reparo, a mitigação do risco e execução. A análise de causa raiz do defeito deverá ser realizada para toda anomalia com risco identificado maior que 21, realizada diretamente no SAP. Então aqui está a planilha dos 5 porquês e ele preenche até chegar na causa raiz. Não precisa preencher todos. Se for identificado no segundo, terceiro porquê causa raiz, você já coloca a causa fundamental aqui do lado. Mitigação do risco, desenvolvimento de ações para alteração de curva de evolução do defeito, monitoramento da ação, lubrificação, definição dos gatilhos, alçada da gestão de risco, ações para redução do tempo de reparo e estratégia de atendimento de emergências. As ações de mitigação do risco deverão ser arquivadas diretamente no campo livre da nota, pelo responsável. E aí vamos falar sobre tratamento de defeito. Nessa etapa, os supervisores e a equipe responsável pela condição do tratamento de defeito definem os objetivos a serem seguidos durante toda a análise. A clara identificação do defeito e sua origem é de fundamental importância para o tratamento de defeito. As ferramentas disponíveis mais utilizadas para determinar a possível causa raiz são a análise dos 5 porquês. Também utilizamos Brainstorm e Ishikawa, além do histórico de manutenção do equipamento e de outros equipamentos com características similares que podem nos auxiliar na identificação da causa raiz. O supervisor de manutenção é responsável em compartilhar as informações sobre as anomalias que foram detectadas, de acordo com a classificação de risco e o defeito recebeu nas etapas de priorização. Para que o tratamento de defeito seja realizado corretamente, é importante que sejam levantadas as informações necessárias para subsidiar a discussão com o máximo de informações.
O supervisor deve promover análise de risco com seus pares, multi-especialistas e conforme a gravidade do risco. Esse deverá ser compartilhado com o gerente de manutenção funcional e até o gerente executivo. Então, a gestão de risco, né, a classe de risco, aqui o detalhamento e o nível de compartilhamento. Então, risco baixo, o supervisor de manutenção deve aguardar a evolução até 6. O médio, o risco entre 7 e 15, o supervisor de manutenção aguarda a evolução e mitigação e mitiga o risco alto. Risco entre 16 e 21. O risco deve ser compartilhado com o gerente funcional de manutenção e produção. Muito alto. Risco entre 21 a 29. O risco deve ser compartilhado com o gerente executivo de manutenção e produção. E extremamente alto, risco entre 30 e 35. O risco deve ser compartilhado com o gerente executivo industrial. A governança das anomalias serão realizadas nas reuniões semanais de gatilho, com participação das lideranças de manutenção e produção da área. Serão repassadas a solicitação de reparo com risco maior que 21, para alinhamento das estratégias adotadas até o momento do reparo. As anomalias na qual a data prevista para a falha é menor que a próxima oportunidade de parada também deverão fazer parte dessa reunião. Alteração do risco em função do tempo. Objetivo: acompanhamento do status da priorização de notas, auxiliar a supervisão no gerenciamento da carteira de notas em função do risco e a data prevista da falha do equipamento, auxiliar na repriorização, analisar se as priorizações recebidas pelas notas estão confiáveis e condizentes com a realidade, melhorando a confiabilidade da ferramenta e reduzindo a carteira de notas. Então, a alteração do risco em função do tempo tem que ser monitorado. Atualização da probabilidade de falha. Em diversas situações, as ações desenvolvidas no tratamento de defeito podem alterar a evolução da probabilidade de falha. Nesse caso, devemos atualizar a nova probabilidade de falha. Ou seja, houve aqui uma anomalia, que o equipamento ia falhar em 36 dias, você faz uma mitigação, um tratamento de defeito e mitigação quando possível. Ou seja, a gente postergou a falha desse equipamento em X meses, N meses, até dar tempo de uma parada programada, uma parada geral, uma oportunidade, fazer a mitigação do risco. Por que realizar a priorização das notas? Garantir que a evolução do risco esteja monitorada e sob o controle da supervisão diária. Quem deve realizar a repriorização das notas? Para as notas provenientes da equipe de inspeção, nota NSNP, são os próprios Para as demais notas M1 e M2, o supervisor de manutenção em sua especialidade. Quando realizar repriorização, quando a data de provável falha estiver próxima de ocorrer, quando se identificar qualquer alteração na probabilidade. Então, nessas duas situações, nós temos que fazer a repriorização. Aqui está o procedimento da planilha, né? Relatório de priorização de notas, né? Risco em função do tempo. Aqui, quanto tempo falta para vencer. Nesse caso aqui, tem várias vencidas e alguns próximos ao vencimento da provável falha. Aqui fala sobre o procedimento de como fazer a repriorização, né, no SAP. Aqui fala um pouquinho sobre a origem das falhas, eliminação da causa raiz do defeito e sobre as técnicas dos 5 porquês.